Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast, Voz da Comunidade, com o João da Cinco Irmãos, seu amigo aqui do coração. E hoje com uma convidada especial, a nossa amiga, a doutora Josi Kiminami. Que nome legal, bonito, diferente. E ela vai trazer muitas informações aqui para nós no ramo de direito, seu direito, o nosso direito. Vamos fazer um bate-papo aqui para desmistificar, principalmente questões de aposentadoria. Então vai ser um bate-papo legal aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de poder vir aqui participar. Primeira coisa que eu preciso falar é que eu admiro muito o seu trabalho. Vejo o seu trabalho com a comunidade, vejo o quanto você é engajado, nesses serviços sociais. E exemplo é a minha presença aqui, porque eu quero contribuir com as informações. A gente vê uma carência muito grande, das pessoas quanto ao direito previdenciário, de como vão aposentar, de como que vai ficar o futuro delas, e isso é um serviço social muito importante, porque acesso à informação muda vidas, Verdade. E isso que até a gente sempre comentei já com a doutora, muito dos nossos atendimentos, nós temos, além lá na Câmara Municipal, tem o escritório de bairro aqui, da regional aqui, do Cajuru. A gente observa que é desinformação mesmo, As pessoas às vezes não sabem aonde é o serviço público, Então a gente tem trabalhado muito nessa questão orientativa, de serviços básicos, Por exemplo, a questão de uma identificação, a questão até de um serviço ali de saneamento básico, enfim, diversos serviços da prefeitura e outros órgãos federais e municipais. Às vezes tem essa dificuldade, por mais que ainda hoje a gente tenha, digitalmente falando, o acesso, mas muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, Então, agradeço a sua presença aqui, com certeza vai ser produtivo. Esse é o nosso objetivo, sempre levar essa informação útil para as pessoas, que possam agregar algo para elas no sentido de informação. A gente já vai aqui para as perguntas, O tema hoje, principalmente, é aposentadoria, que é a sua... Tem bastante assunto. Bastante assunto, E também, a gente quer saber um pouco da doutora Josi também, Vai contar um pouco dessa história, quando que começou. Já vamos primeiro para conhecer a doutora. Quando que iniciou no direito? Por que esse sentimento também, Sempre, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. O que direciona, às vezes, a pessoa a atuar em determinada área, Então, o que te levou a ser doutora em direito e estar trabalhando nessa área? João, é assim, eu venho de uma família humilde, tá? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai servente de pedreiro. A minha família, não é, como muitos brasileiros, não era estruturada, o pai foi embora, a mãe criou os filhos sozinha. Então, eu tive acesso à faculdade e eu vi no direito uma forma de fazer justiça, Minha mãe, empregada doméstica, foi mandada embora sem os direitos dela. Então, eu sofri isso dentro da minha casa. E eu sabia o quanto era importante, o quanto a gente se sente desprotegido quando a gente não tem informação, quando a gente não sabe se posicionar, quando a gente não conhece os nossos direitos. Então, eu fiz a faculdade por conta disso, para que eu pudesse atuar na comunidade, com as pessoas simples, como a minha mãe, como meu pai, como a minha família. E isso foi de suma importância. Eu gosto de ter uma empatia, de me pôr no lugar do outro para que eu possa enxergar e conseguir ajudar a pessoa no que for necessário. E aí eu entrei no escritório Benedetti Advocacia, que é um escritório que tem... Deu um problema rapidinho aqui. Ah, tá. Vamos recomeçar? Tá. Tá. Ok. Vamos lá? Pode ir, João. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o podcast Voz da Comunidade. E hoje temos a nossa convidada especial, a doutora Josi Kiminami, que está aqui, vai nos trazer aí,
vai contar sua história, vai falar muito sobre direito previdenciário, que é essa a nossa intenção, sempre levar informação útil para você, informações que agreguem no seu dia a dia. Bom dia, doutora. É que você tá bem? Bom dia, João. Quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui, que eu admiro muito seu trabalho. Estou aqui porque tem tudo a ver, né, o teu trabalho com a comunidade, né? A gente veio trazer informações sobre direito comunidade, direito previdenciário, que está ligado às necessidades da comunidade. Tem tanta gente que desconhece os seus direitos e então é um prazer poder contribuir aí com esse trabalho tão legal que você faz. Bom, né? Isso a gente sempre gosta de salientar que essa ideia do podcast Voz da Comunidade é exatamente isso. Dar voz à comunidade, dar informação útil, trazer pessoas aqui relevantes, com trabalho que de fato impacte a vida das pessoas. Então a gente tem já há algum tempo, acho que já estamos na edição 5 agora, dos podcasts. Hoje vai ter o grande lançamento também. E a gente sempre está com essa preocupação, principalmente nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade. A gente tem esse foco também nesse trabalho social. Então, por isso, esse convite para você vir falar aqui para nós sobre direito previdenciário, que é uma dúvida, né? É uma dúvida muito geral comum do Brasil. Muito comum, mudou recentemente, não tão recentemente, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação ao direito previdenciário. Quanto tempo de pagar, enfim, vale a pena, vale uma privado, público, enfim, muitas dúvidas que a gente já vai entrar no bate-papo, mas antes disso, dessas informações, queremos conhecer a doutora Josi, né? O que levou a trabalhar com direito? Conta a sua história aí desde o início, como foi a entrada, ingresso na universidade, na faculdade, que caminhos que você trilhou para chegar, não, isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com direito para estar aí servindo a sociedade. Sim. Bom, sou filha de empregada doméstica, meu pai era servente, então desde criança, eu sabia o quanto a informação ali fazia diferença na nossa vida, né? Então, eu vim de uma família humilde, sabia ali, em momentos de dificuldade com a minha mãe, o quanto uma informação fazia diferença. E quando eu ingressei na faculdade, a minha missão e a minha visão era servir a comunidade, levar o direito para as pessoas de forma acessível, sem muito juridiquês, falar para as pessoas... Linguagem do povo. Exato. Às vezes que é necessário. Exato, também, né? Porque é essa a nossa função. É claro que existe a importância das tradições, do direito e tudo mais, mas para aquela pessoa que precisa acessar, a gente tem que falar a linguagem que a pessoa entende. Então, esse é um diferencial que eu entendo do meu trabalho, que é a empatia, né, com as pessoas e a comunicação acessível, né, levar essas informações para a comunidade, sair de dentro do escritório, do ar-condicionado e estar junto com as pessoas, né, informando o tempo todo. Então, eu faço isso como um exercício. Eu entro dentro de um Uber, eu já estou ali conversando com ele, já perguntando, porque essa é a minha missão, é levar informação para as pessoas, não ficar guardando nada para mim, esse é o meu trabalho, né? E o direito previdenciário, ele é 100% social, né? Tem um viés social muito forte, né? As pessoas desconhecem os seus direitos, então eu sou apaixonada por direito previdenciário, sou suspeita a falar, porque é muito gratificante ver quando a pessoa tem acesso à aposentadoria. Todo mundo sonha com isso, João. É verdade. Até eu já sei a data que eu vou aposentar. Já tá contando ali. Já sei, tá certo, porque a gente quer, claro. A gente quer ter qualidade de vida, a gente quer no futuro ter um pouco mais... Aproveitar também, nada mais justo, né, de trabalhar tanto, né? Depois de tanto tempo de trabalho, tanto esforço, né? Eu tenho clientes que a gente vai conversar sobre aposentadoria, a pessoa fala para mim que trabalha desde os 8 anos de idade. É uma realidade do nosso povo brasileiro, né? Então, muita gente fala, mas aposentadoria, não vai ter mais aposentadoria para pessoas tão jovens. Mas, gente, nossa realidade é diferente. Pessoal com 7, 8 anos ia ali com o pai, com a mãe para a roça, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a realidade do nosso país e entender o nosso contexto do direito previdenciário com essa realidade, sabe? Então, é importante. Você comentou da questão da empatia. Vamos já ao ponto, achei legal essa definição em relação ao seu trabalho. Baseado nisso, a gente
tem conversado sobre essa questão de trazer, né, distribuir essa informação, dar mais acesso ao direito às pessoas, sobretudo, né, pessoas que mais precisam na nossa sociedade, pessoas mais vulneráveis. Essa parceria, você representa também a Benedetti, né? Benedetti Advogados, né? Que é uma empresa já tradicional. Conta um pouco história também da Benedetti, acho que ela é do interior do estado, agora está em Curitiba também. E daí já aproveita, fala um pouco desse projeto que você vai trazer em parceria para as comunidades aqui, vai começar na região do Cajuru, até já tem uma agenda aí dentro dos próximos 15 dias, 30 dias. E qual que é a ideia desse projeto e qual o formato que vocês buscam trazer e levar principalmente para a comunidade? Tá. Bom, o escritório Benedetti, ele tem 26 anos já de atuação na área. A fundadora do escritório foi a dona Emma Benedetti, ela era funcionária do INSS, funcionária de carreira, uma mulher visionária que viu ali a necessidade, né, da população, fundou o escritório, formou os filhos, isso há 26 anos atrás, né, e com a reforma, com várias mudanças na lei, o escritório ele cresceu de forma sustentável. Hoje a gente tem 9 unidades. Curitiba é a mais recente, abri aqui faz 5 meses, né? E o perfil do escritório é exatamente esse. É agir com empatia e levar a informação até a comunidade. Nós fazemos um serviço gratuito de ir até a comunidade, levar a informação. Claro, se a pessoa demandar uma ação ali, é outro assunto, mas a informação faz diferença, porque a aposentadoria ela não começa quando a pessoa fecha a idade ou quando a pessoa já tem um tempo de contribuição. Tem uma boa parcela que precisa de um planejamento. Então, quanto mais cedo a pessoa começa a pensar sobre a aposentadoria, maior as chances dela conseguir conquistar isso a longo prazo, né? Então, o escritório ele tem esse perfil de fazer palestras, né? De estar no meio da comunidade, levando informação. Então, é um prazer fazer isso, porque eu já vi, né, no meu dia a dia, o quanto a gente muda vidas. De eu chegar num lugar e a pessoa vir conversar comigo e eu falo, mas por que você não está aposentado ainda? Eu não tô porque eu não sabia, doutora, que eu trabalhei na roça, eu não tinha prova, eu não tenho como provar. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar, eu vejo aqui o que eu posso te ajudar. E a maioria das pessoas já poderiam estar aposentadas e não sabem. Ou, às vezes, está no momento ali de desemprego, e falta um planejamento para a pessoa se programar. Não, é importante eu pagar INSS, daqui 2, 3 anos eu consigo se eu estiver contribuindo. Então, a falta de consciência e informação muda a trajetória da vida da pessoa, entendeu? Quantas pessoas que a gente encontra, às vezes Uber, às vezes diarista, normal, a pessoa fala, não pago INSS. Mas não paga por quê? E se você ficar doente? E se Deus me livre você faltar, falecer? E teus dependentes, seus filhos? Então, essa conscientização muda vidas, né? Muda a nossa história, né? Verdade. Em relação a esse projeto que a doutora Josi e a Benedetti Advogados vai implementar aqui na região, inclusive a gente vai estar divulgando para vocês aí nas redes sociais, tanto no YouTube, tanto no Instagram e no Facebook, em breve. Vai ficar aí no ar já, dentro de uns 15 dias a gente já vai estar anunciando. A ideia é fazer reuniões, né, com a população, por exemplo, numa igreja, num clube, numa associação de moradores, um local que ainda possa estar tendo uma reunião ali, falando sobre o direito, principalmente do direito previdenciário, e levando essas informações para atender essas pessoas, de repente, que estão nessa situação, né, e ali de possibilidade de repente já ter o direito adquirido e ainda não estar acessando isso, né? Exato. É mais ou menos isso, né? Isso. A ideia é democratizar a palestra, né? Eu não preciso estar no auditório, eu não preciso estar num centro de auditório para fazer um congresso, para eu palestrar para as pessoas. A gente vai até as pessoas e vamos falar sobre direito previdenciário, vamos discutir o assunto, vamos informar as pessoas. Então, esse acesso à informação tem que ser disseminado. Né? As pessoas não têm que... Aonde que eu consigo essa informação, né?
E às vezes vai no INSS, o INSS hoje ele está se informatizando, colocando tudo de forma digital, tecnologia, e a gente tem que olhar para a nossa realidade, gente. Tem gente que malemar tem o primeiro grau. Verdade. Então, assim, a pessoa, eu consigo acessar o site do INSS para fazer tudo que eu preciso fazer? Se a pessoa, às vezes, não sabe assinar o próprio nome, não sabe assinar um documento, né? Então, assim, a gente tem que ainda enxergar, claro, a tecnologia é importante, isso facilita, mas a gente também tem que enxergar aquele que não tem acesso à informação, né? E é essa a nossa missão. A nossa missão é levar a informação para as pessoas. Verdade. Você comentou ali sobre pessoal que trabalha na roça, no rural, né? Queria falar um pouco sobre essa questão, né? Do direito previdenciário para trabalhadores rurais. É comum, nós tivemos aí década de 70, vamos dizer, final da década de 70, 80 e 90, um grande êxodo, né? Primeiramente, final da década de 70, a questão da geada negra, né? Que acabou com muitas plantações de café, enfim, centro do estado, norte pioneiro. A minha família foi oriunda do êxodo rural também, né? Sim. A gente veio do interior pela dificuldade que teve lá e veio para as grandes cidades e principalmente nas regiões mais periféricas, né? O caso do Cajuru, Boqueirão, Sítio Cercado. Isso é um histórico, né, da nossa cidade e também acho que é um histórico do Brasil, né? Exato. E eu conheço muitas pessoas, além da minha família, primos, amigos, pessoas que trabalhei junto, que estão exatamente nesse sentido, da questão do direito previdenciário rural. Você falou ali, normalmente, desde que, até para a gente já informar aqui as pessoas, começa a contar, parece que acho que dos 12 anos, algo assim, porque normalmente que era natural no trabalho rural. As pessoas, né, tinham ali uma agricultura de subsistência, né? Exato. Natural ali, tinham lá seu sítio, sua chacrinha, um pedaço de terra e produziam ali para subsistência. Criava ali uma galinha, um porco, né? Criava ali plantação, tinha uma plantação de milho, enfim, né? Sim. E às vezes também, muitas das vezes, vendia para uma cooperativa ou vendia para terceiros, enfim. Como isso é na prática? Por exemplo, lá, dá um exemplo aqui, a Dona Maria lá, trabalhou lá com sua família, né? Suponho, desde quando exatamente começa a contar? Se é 12 anos mesmo? Não sei se estou certo ou errado, mas a doutora já vai passar. Desde quando começa a contar, por exemplo, lá, se ela tem 12 anos, ela veio com, sei lá, 25. Dá um exemplo aqui, né? Então, em tese 12 até 25, ela teria 13 anos, né? É mais ou menos isso, né, doutor? Até para... É bem básico, muitas pessoas já sabem disso, mas tem muita gente que ainda não sabe, né? Muita gente não sabe. E daí... tem que ter uma comprovação mínima lá, um documento da época, acho que da terra, ou que era alocada essa terra. Como é que é isso? De maneira assim, até mais ampla, né? Tá. Mas assim, para as pessoas que às vezes estão nos ouvindo e está nessa situação. Sim. A lei, ela não traz uma idade mínima, João. Então, quando não tem escrito na lei de forma taxativa, um número, fica à mercê da interpretação do juiz. Sim. Então, durante muito tempo se falou que era possível pedir rural a partir dos 14. Depois eles começaram a reconhecer desde os 12. E hoje a gente tem uma jurisprudência, que é um conjunto de decisões nos tribunais, que alguns juízes aceitam o rural desde os 8 anos. 8 anos. Desde os 8 anos. Que era uma realidade, né? Era uma realidade. Então, o que a gente conversa ali com a pessoa, né? Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Eu já ajudava meu pai. Meu pai plantava café, eu limpava o pé do café. Eu ajudava o meu pai a passar eles separavam o café, deixava secar. Então, assim, hoje, na nossa realidade, a gente entende que uma criança de 8 anos não trabalha. Mas a gente está falando da década de 70, de 70 e 80, que as famílias eram compostas por 12, 15 filhos, e que era muito importante que todo mundo fosse para ajudar na subsistência.
Então, é uma realidade da época. E a lei, ela tem que reconhecer essa realidade, né? Que as pessoas começavam a trabalhar muito cedo. Tem juízes que falam assim, mas é trabalho de exploração infantil, e aí se a criança Sim. estudava, já não era. Mas não era assim. Às vezes Não a é, criança realidade ajudava... era outra, né? a criança começava a ajudar meio Até período. menos, né? De 8 anos, né? Exato, exato. Sim, Tem cliente verdade. meu que me conta. Ele fala, olha, doutora, comecei a 6 trabalhar anos, com 7 6 anos. anos, meu pai me levava. Sim. Os meninos iam, né? As E meninas não também. tinha com quem deixar, levava, né? Ia Acabava todo mundo. trabalhando. Ia todo mundo ali não tinha. na carroça, É. ia, não tinha o que Ia todo fazer. mundo. Então, assim, começando por aí, né? Desde muito jovem, o pessoal trabalhava ali na roça. E não necessariamente você precisa ter um documento de terra para comprovar, porque a realidade de muitos era a boia fria. Sim, é verdade. Boia fria. Ia todo mundo no trabalhava, caminhão, né? passava um caminhão, colocava todo mundo dentro do caminhão e ia lá para uma terra trabalhar. Então, essas pessoas não têm recibo de pagamento de patrão. Porque trabalhavam Não tinha terra, não tinha nada. Só... Então, a gente, na expertise ali, né, do direito previdenciário, a gente sabe que o juiz vai querer documentos da família que comprove de alguma forma que aquela família estava no meio rural. Então, o que a gente explora ali? Primeiro que eu vejo que por ter empatia, eu converso com a pessoa e entendo a história de vida dela. Onde morou, se estudou, se o pai estava vivo, se os irmãos casaram, quem nasceu. De 12 irmãos, quem são os mais novos? Porque daí a pessoa nasceu e o pai foi no cartório registrar. Era uma época muito difícil, não se tinha documento. Mas uma coisa que não podia deixar de ser feita é registrar um filho no cartório, quando nascia. Ou quando casava. Ou quando ia matricular a criança na escola. Então, sim. isso gera documento. E aí, esses documentos, a gente entende a história de vida da pessoa, pergunta e vai direcionando. Através do documento, né? Também, né? Vai contando a história dela através dos registros, às vezes, né? o pai passou uma vez no sindicato rural e fez um cadastro, né? Aí sim, tem gente que tem terra, daí tem registro de terra, tem nota. É mais fácil, né? É mais fácil, mas não era a realidade de todo mundo. Então, nós temos ali mecanismos, né? Nós sabemos ali o histórico e direcionamos a pessoa. A gente não fala assim, vai lá e pega a prova rural. Não é assim. Você tem que saber por onde a pessoa passou, que cidade que a pessoa passou. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, doutora, eu não tenho nada. Aí eu vou ver lá... Começa a puxar, eu começo a entrevistar, falo assim, mas você não estudou? Sim. Você escola, né? Teu irmão não tirou a reservista? Com 18 anos, os meninos tiravam a reservista, o RG. É verdade. Aí a gente pergunta, e aí acha lá um documento super antigo, guarda a reservista, tá lá, lavrador. Então, a indicação que a gente procura nesses documentos é a profissão da lavoura, né? Sim. Como agricultor e tal. Então, é totalmente possível, gente. Se vocês foram realmente do meio rural, algum registro, por algum lugar que passou, a família ali deixou um rastro, algum documento vai ter. E a gente tem outras formas também. Tem juiz que aceita testemunha. Então, é possível. Tem que consultar um profissional que vai te direcionar e vai te dar essa possibilidade. Então, você estava falando, a pessoa começou a trabalhar com 8 anos. É possível a partir dos 8 anos. Jurisprudência a partir dessa idade. Exato. Aí a pessoa, vamos supor, começou a trabalhar com 8 anos. Ficou na roça até os 18. Já temos 10 anos. De contribuição. Aí a pessoa veio para a cidade, tem lá, no caso do homem, 25 anos, né? Porque a lei antiga falava em 35 anos de contribuição e o tempo rural conta como tempo de serviço. Então pega 25 anos da cidade, mais 10 anos de rural, já. Fechou pelo menos o mínimo que a lei exigia, né? Que eu vou falar mais para frente, mas teve umas alterações aí. Não é mais um cálculo, assim, objetivo, 35 e 30, como era na lei antiga. Mas ainda tem essas possibilidades. O rural ajuda muito a antecipar as aposentadorias. Sim. E já ainda na questão rural, hoje ainda, lógico, daqui um tempo, não vai ter essa jurisprudência, né, de 8 anos. Será que ainda conta... vai acabar contando, mas tudo tem que ser analisado no momento também. Documental no momento que você vai acessar esse direito do tempo, vai né? acabando, né? Vai acabando. Por quê? Quem nasceu na década de 70 ainda tem um aproveitamento. O rural, ele é contado sem ter que contribuir até 1991. 30 de outubro de 1991 veio uma lei que alterou...
que assim, quem trabalha na roça dali para frente, quer aposentar por tempo de contribuição, tem que pagar INSS, a partir de 1991. É claro que se a pessoa está na roça até hoje, é uma outra modalidade que é a aposentadoria rural, aí não precisa ter contribuição, a pessoa tira nota ano a ano. Daí... Então, o INSS, ele tem tipos de benefício, espécies, né? A gente tem a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria por idade rural, que daí são requisitos diferentes. Mas vamos retomando, a gente tem lá o pessoal que nasceu na década de 70 e 80, se a gente tem que limitar o rural até 91, quem Então, nasceu em 86, 80, tem um aproveitamento menor de tempo rural. Entendi. Mas, por exemplo, se você nasceu em 85... se você nasceu em 85, com 6 anos já dá 91. Então tem que ser um pouquinho antes de 80. Anterior é isso. Um pouquinho antes de 80. Esse pessoal que trabalhou na roça ali de 70 a 80, ou até ficou na roça até 1991, é possível utilizar, né? Respeitando a idade mínima ali de 8 anos, né? Você comentou ali também da questão da pessoa não pagar nada, né? Isso é um problema também, né? Aquele famoso carnezinho que muitas pessoas usavam, ainda existe hoje, né? Como que, por exemplo, o cara é informal, que é uma realidade brasileira. Hoje o mercado informal ainda, apesar que muitas, por exemplo, o MEI que veio para contribuir, está trabalhando nesse sentido, foi feito, o governo federal tem trabalhado nesse sentido que as pessoas cada vez busquem mais, porque também tem que fechar a conta, né? É uma conta complexa, né? Não só aqui no nosso país, mas em muitos países do envelhecimento da população, da questão da conta ficar cada vez mais pesada, da previdenciária. Hoje, por exemplo, uma pessoa que é informal, como que ela pode... tá se adequando e pagando, e qual o mínimo que ela pode pagar e como é que já ela pode se organizar nesse sentido? Tem onde que ela vai, por exemplo? É no site do INSS, quem que ela busca? Eu quero pagar alguma coisa. Até você falou para uma segurança, acontece alguma coisa no sentido de uma pensão, por exemplo, acidente de trabalho ou qualquer outro sentido, porque ele tem esse benefício do INSS. Como é que ele pode fazer hoje? Tá. Normalmente, até para a gente fazer a avaliação e a orientação de forma bem assertiva, a gente precisa entender o histórico de vida da pessoa, né? Como eu disse, trabalhou na roça, veio para a cidade, quanto tempo falta para se aposentar, porque tem ali os requisitos de cada tipo de aposentadoria. Então, vamos supor que você está bem próximo de aposentar por tempo de serviço. Tem 10 anos de rural, trabalhou mais 20 anos na cidade, precisa contribuir por mais 5 anos. Tem um código específico para aposentadoria por tempo de serviço, que a pessoa tem que pagar em torno de 20%. Claro que ela pode escolher o valor que ela vai pagar. Para ela saber se ela está pagando num valor que vai trazer uma vantagem financeira para ela tem que fazer um planejamento previdenciário e calcular. Porque a gente tem uma cultura antiga, porque teve uma lei de 1999 que falava que a aposentadoria era calculada sobre os 3 últimos anos. Já ouviu isso? Já ouvi falar. Então, muita gente que é autônomo deixava para pagar um salário mais alto nos últimos 3 anos. E isso mudou, gente. Muito tempo. E tem gente que tem essa percepção ainda e não tem mais. O INSS trabalha com uma média salarial desde 1994. Foi quando o Brasil mudou de cruzeiro para real, né? No governo do Fernando, no Plano Real. Então, quando mudou a moeda, eles começaram a usar só a moeda do real. Então, eles fazem esse cálculo de 94 até a data que atual. Já fazem 31 anos já, né? Exato. Então, quem começou a trabalhar lá já está a ponto de se aposentar, né? Então, se você tem uma média de salário baixo, não é pagando os 3 últimos anos que isso vai dar uma diferença significativa. A média do período mesmo, Exato. Né? Não tem ali agora, jogaram para 10 anos, algo assim, não? Não. É a média. Do tempo mesmo, a média total do tempo.
do tempo de contribuição. Então, não é só assim, eu vou pagar sobre tanto, porque às vezes a pessoa joga dinheiro fora, entendeu? Então, o autônomo, o empresário, né, o contribuinte individual, ele tem que fazer esse cálculo para ver se compensa e qual o valor que ele vai pagar. Se ele vai aposentar por tempo de serviço ou se ele vai aposentar por idade. Se ele for aposentar por tempo de serviço, vai gastar 20% do valor que ele entender que é. Se ele falar, não, eu só vou aposentar por idade, ele tem 2 alíquotas que ele pode pagar, que é 11% no carnezinho, tem um código específico, ou ele pode abrir um MEI. Um MEI. O MEI. O MEI, ao meu ver, ele tem um custo-benefício interessante, é um CNPJ, né? É um CNPJ, é uma alíquota reduzida de 5% para quem não tem outro CNPJ aberto. Então, se você nunca teve uma empresa, você pode abrir um MEI e pagar. Quem pode ser MEI? Todo mundo que trabalha Formalmente, hoje pode ser MEI. Formalmente, o Uber... Pode ter um contrato até um colaborador e até uma faixa de... Se ele quiser. De venda, vamos dizer assim, de estimativa de venda de X, né? Ele pode ter ou não funcionário, ter ou ter um. E aí ele pode ou não emitir nota, né? Se ele quiser, ele pode... Não é obrigatório ele emitir nota. Não é obrigatório. Se ele quiser, ele emite, senão não. Mas, por exemplo, o Uber, a diarista, o sapateiro, todo mundo, a cabeleireira, todo mundo que tem aí um negócio... pequeno negócio pode ser MEI. Tem um colaborador? O MEI é 5% do salário mínimo, só que a pessoa também é condicionada a receber um benefício no salário mínimo. Que é um salário mínimo também. Porque a Previdência Social, ela precisa se sustentar. Então, ela vai te pagar... Como é que é essa conta, né? Ela vai te pagar conforme o teu histórico. Você tá pagando agora quem tá lá e depois eles vão pagar para você. Exato. Então, ela vai te pagar conforme o teu histórico de pagamento. Então, não tem como você pagar salário mínimo e querer aposentar no com teto. 3, você vai... É proporcional para a receita, para a coisa bater, né? Sim. Então, a contribuição para quem está na informalidade, ela é muito importante, gente. Porque, imagina, você está trabalhando de Uber, é um exemplo, né? Comum, né? Sim. Aí você sofre um acidente e você não consegue ganhar o teu dinheiro trabalhando. Se você não está pagando INSS, você não recebe. Não recebe. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu vou investir meu dinheiro. Gente, a cultura do Brasil, é difícil as pessoas que têm essa consciência, até mesmo porque a gente está vivendo com o mínimo, né? Para sobreviver, né? Então, também. Ao meu ver, tem gente que me perguntou, o INSS vai quebrar? Ao meu ver, o INSS tem um papel fundamental na nossa sociedade, que é o que traz um consolo, uma ajuda para todo mundo aí que precisa, né? No momento de angústia, de doença, de morte. Acidente, muito importante todos pagarem. Mas eu não vou precisar. Tem gente que fala assim pra mim, eu não vou precisar do benefício do INSS, não. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu já atendi empresários que quebraram e hoje estão atrás de aposentadoria. É normal, é uma contribuição para todos. Para todos. É tripartite, né? Todos os agentes, né? Pagando, todos, né? Toda a sociedade, todos, né? Exato. E se vê, por exemplo, 5% de 1.512 são 70 e poucos reais. 77 reais, mais ou menos. É um valor baixo para você ter uma seguridade e garantir no futuro uma renda também, né? Exato. Pelo menos um salário mínimo ajuda muito, né? E hoje, no caso, em tese, seria a menor taxa do... A menor taxa que nós temos hoje e daí, é o MEI. no outro aspecto, seria 11% também. Tem o MEI. O MEI, uma alíquota parecida com o MEI é a da dona de casa baixa renda, que é 5% também. Mas é para família baixa renda, até 2 salários mínimos. Tem que fazer um cadastro no CRAS, né? É a dona de casa, né? Que é importante contribuir, também é 5%. Aí vem o MEI, 11% no carnê. Aí tem o código do facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade. Por exemplo, um adolescente, um estudante, ele pode começar a contribuir a partir dos 16 anos, né? Também tem um menor aprendiz, que pode ter registro antes, né? Mas a partir dos 16 anos você pode... Que é os 5% também. Não, é os 11%. Os 11% daí. Em cima com a alíquota do salário mínimo. Do salário mínimo. Sempre como base o salário mínimo. Vai dar 166,98 centavos, 11% do salário mínimo. Então, é importante, né? Desde cedo ter essa consciência, né? E é isso, a contribuição do contribuinte individual. Nossa, o papo é tão legal e interessante, mas a gente tem um tempo aqui. Já vamos para o encerramento, que é 30 minutos. Mas enfim, vamos aqui ao bate-bola, né? Que já tem a ver também, né? Vamos umas perguntinhas, você já responde rápido assim, tipo um... Toma lá da cá, rapidinho assim, tá? Bom.
Vamos lá. Aposentadoria aos 55. Ainda dá? Dá. E é até bom, gente, essa pergunta é muito legal, Aham. porque assim, eu não falei da aposentadoria da pessoa com deficiência. 2013, a gente tem uma lei que muita gente desconhece, que trouxe requisitos diferenciados para aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a mulher que tiver 55 anos de idade e tiver 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, ela pode aposentar mais cedo. Porque a idade comum é 62. Mas a pessoa com deficiência, a mulher, pode aposentar com 55. O homem é 60 quando é PCD. E também tem um trabalhador rural. A mulher com 55 anos que está há 15 anos na roça pode aposentar com 55. O homem é 60. E 55 anos de idade. Se a mulher tiver tempo rural, tiver insalubridade, né? Tem gente que trabalha na área da saúde, trabalha em empresa que tem barulho. Tudo isso, se somar e der com uma aposentadoria ali com 55 anos de idade, desde que ela tenha o tempo de contribuição e o pedágio de quando mudou a lei. Então, esse pedágio que eles instituíram quando teve a alteração da lei, ele ainda tem uma regra que não tem idade mínima. Aí o segundo pedágio começa com a idade de 57 anos mulher e 60 anos o homem. Então, sim, a resposta é: tem aposentadoria. Né? É possível aposentar com 55 anos. Sim. Tempo de contribuição vale mais que idade? Tempo de contribuição vale muito mais que idade. Porque se você não tiver o tempo mínimo de contribuição, você vai ter acesso talvez a um benefício só, que é o assistencial, que a gente chama de benefício de prestação contínua, o pessoal conhece como LOAS, que é para a família baixa renda com 65 anos. Então, todos os outros benefícios dependem de contribuição. Só esse que é o por idade. Então, tem gente que pensa assim, quando eu chegar a 65 anos eu vou aposentar. Mas se a renda não passar lá, que é um critério de miserabilidade. Então, não é para todo mundo esse benefício. Específico, né? Todo o restante tem que ter contribuição. Então, vale mais a contribuição do que a idade. E hoje, até a questão ali, por exemplo, dá um exemplo bem rápido aqui. O cara começou a trabalhar com 16 anos, lá atrás, né? E hoje, com 35, 51. Então, ele tem 16... mais 35 trabalhado, né? Sim. Uma empresa só, vamos dar um exemplo aqui. Que Sim. É raro, mas sempre tem, né? 51 anos, ele pode aposentar. Tem os 35, porém, tem algumas... Tem o pedágio. Tem o pedágio, no caso. Hoje, a gente não consegue mais dar uma resposta objetiva. O homem aposenta com 35 e a mulher com 30. Porque em 2019, com a reforma, eles colocaram uma regra assim. Até a data da mudança da lei, o homem tinha que ter 33 anos de contribuição e a mulher 28 para calcular um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, para eu responder isso daí, eu preciso ver quanto tempo a pessoa tinha na data da mudança da lei para eu calcular se vai ser o pedágio de 50% ou o pedágio de 100%. E o pedágio de 100% ele já vem com a idade mínima. A mulher 57 e o homem 60. Tem que ter... Daí, nesse caso aqui, ele teria que ter 60 anos. E a mulher, se ele 57. Cair isso. Se ele não tinha na data da mudança da lei 33, ele vai para o pedágio de 100%. E mesmo que ele tenha os 35, ele vai ter que esperar os 60 anos. Mas daí ele continua contribuindo ou não? Só esperar a idade? Continua contribuindo. Tem que calcular o pedágio dele. O pedágio não é exato, vai depender de cada caso. Então, tem gente que vai ter que pagar 5 anos a mais de pedágio, 2 anos. Vai depender do tempo que tinha na mudança e na alteração da lei, né? Então, é individual, não dá mais para falar. Entendi. Dá para viver só do benefício do INSS? Gente, a nossa realidade no país está tão complicado, né? Quando a gente vai no mercado, a gente tem visto o custo de vida como está alto. Então, é muito difícil uma família que sobrevive de um salário mínimo. Por isso que eu ressalto que é importante você fazer um planejamento previdenciário. Se você tem outros investimentos, outras rendas e não vai depender só da aposentadoria, você pode ficar com um salário mínimo. Eu pago um salário mínimo para o INSS, mas eu tenho a minha previdência privada pela OAB, eu tenho outros investimentos, eu fiz um estudo, eu vi que eu posso pagar salário mínimo para o INSS. Mas, porque eu tenho outras estratégias. Se a gente for depender de um salário mínimo só, a vida vai ficar um pouco mais complicada. Os idosos dependem aí para comprar remédio, tá tudo muito caro, né? Nem tudo a gente tem acesso ao serviço. O ideal é diversificar, né? É diversificar.
né? Exatamente. Dá para a gente sobrevive, né? Não vai ter uma O salário qualidade mínimo a gente maior de vida, né? Mas dá, né? Uhum. Aqui agora para encerrar. Um erro comum que atrasa as aposentadorias, o mais clássico assim que você vê no teu dia a dia lá. A falta de planejamento. O estudo, saber quanto tempo tem e traçar uma estratégia. Eu preciso pagar mais, preciso pagar menos, não pago de vez em quando. Então, se você consultar um profissional e ele te orientar certinho, você vai ver que para você, dentro do teu histórico, qual é a melhor alternativa. Então, o nome é planejamento previdenciário. Se planeje, que daí dá para pensar no futuro e garantir o mínimo aí, para ter um pouquinho mais de sossego, né? Um pouco mais de segurança, né? Mas para isso, temos a doutora Josi aqui, né? Vai estar conosco aí nos projetos, né? Agradeço a sua visita, a sua presença aqui. Pena que o nosso tempo aqui é escasso, mas com certeza deu uma boa já informada aí no pessoal. E deixa o teu Instagram pro pessoal, né? Se acompanhar teu trabalho, com certeza tem conteúdo lá que você pode estar... No Instagram vocês me acham como Josi Kiminami. E também tem o Instagram do escritório, que é Benedete Advocacia, né? Quero agradecer a possibilidade aí da participação, dizer que é um prazer poder ajudar as pessoas com informação. Tenho certeza que muita gente ouvindo aí a nossa fala vai acender uma lâmpada, assim, né? Vou atrás disso. Com certeza. Porque faz diferença, gente. É isso, com certeza. Né? É o futuro, né? Das pessoas. É isso que você falou. Planejamento. Planejamento, execução e controle, como diz na administração básica, né? Sim. E na área da aposentadoria, na área do direito, qualquer área é extremamente importante. E, João, parabéns pelo teu trabalho. Eu fico, assim, feliz de poder contribuir de alguma forma, mas eu sei que você já está aí num caminho extraordinário, faz um serviço muito legal com a comunidade. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação e vamos estar aí mais vezes e, com certeza, esses projetos vai trazer aí informação e benefício para nós comer. Muito obrigado, Ju. Obrigada. Deixa um tchau aí. Prazer. Tchau, pessoal. E vamos que Precisando, a gente tá. Seguimos juntos aí. Valeu? Parabéns. Obrigado, galera. Tchau, Abraço, até a próxima.